Como todo mundo sabe, meu nome é Thelma Lobato e toda quarta-feira, às 20h30, eu estou fazendo uma série de lives chamada Cuidar. E por que o cuidar? Por que esse verbo? Porque esse verbo, boa noite, Júlio, ele entra muito forte na minha vida desde pequena. Eu sempre gostei de cuidar de algo ou cuidar de alguém. Isso sempre foi meu forte. Bom, e aí hoje, então, nós vamos falar um pouquinho da minha trajetória. O que me levou a cuidar, o que me levou a ser terapeuta, o que me levou a trabalhar com sexualidade e outras terapias também que eu desenvolvo, não só na área da sexualidade. Nós começamos a série com o Danilo. Ai, muito obrigada, Vidia. Nós começamos a série com o Danilo, que é professor de yoga e pilates e acro-yoga, aqui do Instituto Thelma Lobato. E depois fizemos uma série com a Heloísa Helena. Fernando, que bom ter você aqui. Fernando é um amado de São Paulo. A Heloísa Helena, que é assistente social, conselheira tutelar ali da área da Zona Sul, área da Rocinha. Ela foi a segunda convidada para a live. Como que o serviço social, como que o conselho tutelar, oi Tiago, está cuidando agora nesse momento de pandemia. E depois tivemos uma live, dentro dessa série, com o Júlio Smack, que é um professor de dança lá de Macaé e que ele tem um projeto agora, durante a pandemia, que é alongamento às 23 horas, 3 vezes por semana, e o projeto Meu Ensaiador, que trabalha com o nosso corpo, e eu faço parte desses dois projetos e tem me ajudado demais. Então, dentro da área do cuidar, eu estou sendo cuidada pelo Júlio nesse momento. Gratidão, Júlio Smack, que é o Brasil Pinói, está aqui na live com a gente. Bom, oi Lígia. Aí agora, falando da minha trajetória. Quando eu era pequena, eu gostava muito de ler. Sempre fui muito chegada a livros, sempre amei a leitura. E eu lembro assim que o primeiro livro que eu li, que na época era muito impactante, é um livro que é conhecido até hoje, era Os Meus Deuses Astronautas. E a minha mãe, então, pegou esse livro porque achou que ele era muito pesado para mim. E que eu não poderia ler esse livro, então comecei a ler escondida, né? Bom, fui crescendo. Essa área da espiritualidade, da sexualidade em si, foram coisas que sempre me chamaram muita atenção. E o cuidar. Eu lembro quando eu era adolescente ou pré-adolescente, eu tinha um namoradinho, o Ednilson, e o nosso final de semana nós reservávamos um horário para fazer uma visita num orfanato. Antigamente era esse nome, hoje é abrigo, antigamente era orfanato. E aí lá tinha uma menininha, a Carla, que era lourinha de olho azul, e a gente sempre falava que a Carlinha era a nossa filha. Até que um dia a Carlinha foi adotada e isso doeu muito na gente, nós paramos então com essas visitas. Bom, mas a coisa do cuidar continuava. A minha mãe sempre cuidou. A minha mãe sempre foi aquele tipo de pessoa que fazia doação, que se preocupava com os outros. Então, fui criada muito nesse ambiente do cuidar. Eu sou a filha caçula. Somos 4 mulheres, eu sou a caçula. Só que dentro dessa área da sexualidade, a mamãe foi muito reprimida e também me reprimiu muito, mas a curiosidade era muito grande, né? Então, eu não sabia o que era menstruação. Uma vez eu ouvi a minha irmã mais velha conversando com a minha outra irmã sobre menstruação, porque estava na época dela ficar mocinha, então ali eu ouvi. Eu acabei ficando menstruada antes e entrei em desespero, com medo de apanhar, porque eu fiquei menstruada antes da minha outra irmã. E aí tive que esperar a minha irmã chegar em casa para poder contar, ou seja, aquelas confusões de família, né? Bom, mas eu continuava nessa questão aí de eu vou ler
eu vou ler, eu vou aprender, e eu tinha um sonho de ser médica. Eu cuidava das minhas bonecas. Quando eu ganhava uma boneca, a minha brincadeira com as minhas bonecas duravam dias, às vezes mais de uma semana, porque eu ficava ali cuidando da boneca. Então a boneca ia para o consultório, depois a boneca precisava fazer uma cirurgia, então eu ia operar a boneca. Depois da cirurgia, ela ia para o pós-operatório, então todos os dias eu precisava trocar o curativo daquela boneca até ela ter alta. E eu queria, então, ser médica. Talvez porque a minha mãe quisesse ser médica e não pôde estudar. Mas eu tinha esse sonho. E, a princípio, eu gostaria de fazer pediatria. Aí eu fui fazer o curso, na época, era curso de auxiliar de enfermagem. O técnico não era reconhecido pelo COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Então eu fiz o curso de técnico de enfermagem, ou de auxiliar de enfermagem. E aí eu fui fazer estágio lá no Pedro Ernesto, que é o hospital da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e me encantei pela cirurgia cardíaca. Todo dia eu saía do meu estágio, que nós não podíamos fazer estágio na cirurgia cardíaca, nem no CTI da cardíaca. Então, quando terminava o meu horário de estágio, eu ia para um anfiteatro. Então, eu ficava lá do anfiteatro vendo as cirurgias de ponte de safena, troca de válvulas. Eu ficava lá e o professor sempre olhava para cima e me via sozinha. Oi, Sheila! Até que teve um dia que ele fez assim, desce. Quando ele fez assim, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, eu? Só tinha eu lá, né? E eu desci, então ele pediu uma autorização para a diretora da Cruz Vermelha Brasileira, que é onde eu fazia o curso, para depois do meu estágio normal, eu então fazer estágio no CTI da cirurgia cardíaca. E eu me encantei pela cirurgia cardíaca. E então eu decidi que eu gostaria de ser cirurgiã cardíaca, porque era lindo demais. Eu ficava como circulante de sala, eu dormia no CTI, eu ficava vidrada ali naqueles monitores, era uma coisa maravilhosa. E isso é cuidar, né? Eu cuidava. E eu precisava cuidar de mim, eu precisava cuidar da minha mãe. Minha mãe ficou doente na época, ela tinha uma confecção, ela ficou doente. Eu lembro que ela não queria ir no hospital, ela não parava de tossir. E aí eu liguei para casa e disse que eu tinha fraturado o pé, que ela precisava me encontrar dentro do raio-x. E eu estava lá, tinha combinado com o médico que era para fazer raio-x, e minha mãe estava com problema pulmonar. Então, tomei uma bronca no hospital, mas aí ela pôde se cuidar. Ela fez o raio-x, viu que a coisa era séria e resolveu se cuidar. Bom, eu engravidei cedo e o meu sonho de fazer medicina foi por água abaixo. Eu precisava, então, começar a trabalhar para poder sustentar o meu filho. A famosa mãe solteira, né? Comecei a trabalhar no Metrô Rio e tentei terminar o meu ensino médio várias vezes. Metrô eu trabalhava como bilheteira e era escala. Oi, Jaque, meu amor! Era escala. Então, às vezes eu estava trabalhando de 6 da manhã às 3 da tarde. Quando eu ia bater meu ponto às 3 horas da tarde, o supervisor olhava para mim e falava, amanhã você está começando a pegar a tarde. E eu falava, pô, mas eu estou estudando, problema seu, se vira. Enfim, toda hora eu trancava, né? Então, não fiz o ensino médio. Fui mandada embora em 89. Tive 3 filhos pequenos, 90, 91 e 92. Eu tive filho, eu já tinha um pré-adolescente, aquele que nasceu em 1982. E aí, então, abriu uma telesala perto da minha casa. E eu fui fazer, então, terminar o meu ensino médio na telesala. Junto com isso, abriu um pré-vestibular comunitário, também perto de casa. Aí eu fui fazer as duas coisas, terminar o ensino médio na telesala e fazer o pré-vestibular comunitário. Gente, eu pirei na batatinha. A minha casa era uma loucura, tinha fórmula em tudo que é canto. Quando eu ia no banheiro, tinha fórmula. Eu estava lavando louça, tinha fórmula. No fogão, tinha fórmula. Tinha fórmula em todos os lugares. E eu precisava levar as 3 crianças comigo para o pré-vestibular. Carregava os 3 comigo, estudei, bom.
estudando muito, eu consegui passar para todas as universidades públicas do Rio de Janeiro e passei para a PUC. E escolhi, então, fazer PUC Rio, porque tinha uma bolsa de ação social, eu não pagava nada, era 100%. E a UFRJ, naquele ano, tinha ficado em greve o ano inteiro, eu não poderia, por causa da minha idade, com 4 filhos, ter greve. Escolhi a PUC e fiz serviço social na PUC. O que eu agradeço imensamente, eu sou bacharel em serviço social. Tenho CRES, mas eu não trabalho como assistente social. Meu pai faleceu em 2009. Eu fui para a Holanda. Lá na Holanda eu conheci uma prostituta que nunca tinha tido prazer. Ela dizia que ela era prostituta desde os 16 anos de idade, tinha mais de 20. Ela falou, não sei o que é um orgasmo, não sei o que é prazer, e aquilo ficou na minha mente, né? E eu continuava lendo sobre sexualidade e sobre espiritualidade. Eu lembro que na época tinha saído o filme da Bruna Surfistinha, e logo depois saiu a biografia dela, eu li, e aí depois eu comprei mais alguns livros de prostitutas, comecei a ler também. Voltei para o Brasil. O meu cunhado estava passando mal, estava internado, eu precisei dormir com ele no hospital e eu fiz tapotagem nele. E ele expeliu muita coisa. No dia seguinte, o médico pediu para eu fazer de novo. E ele e o médico, então, começaram a conversar comigo. Vai fazer um curso de massagem, você leva jeito e tal. Fui fazer um curso de massoterapia. O professor na massoterapia, ele conversou comigo sobre o Tantra, porque nós éramos 12 mulheres e o professor gay. Nenhuma mulher queria ser modelo. Eu fui modelo em todas as aulas. O que para mim foi maravilhoso, porque eu recebi massagem de um monte de gente em todas as aulas e quando terminava eu fazia no professor. Então eu aprendi vários toques, várias intensidades de toque e profundidade, porque cada mão te toca de uma forma. E aí o professor falou do Tantra. Eu já tinha ouvido assim alguma coisa, fui estudar o Tantra e comecei a fazer curso de Tantra. Na minha primeira massagem tântrica, eu voltei pro útero, porque o Tantra, ele é cura. Eu voltei pro útero, gente, doeu pra caramba. Eu berrava, eu gritava, eu entrei em parafuso. Eu lembro que o professor precisou colocar o som a toda altura, porque eu ia acordar a Copacabana inteira, né? Iam chamar a polícia, de tanto que eu gritava. Foi muita dor. Só que eu entendi que aquilo dali também mexia em traumas que outras coisas não conseguiam acessar. Outras terapias não conseguiriam acessar onde essa massagem acessou. E aí aquilo me despertou, eu falei, gente, eu quero isso. E eu comecei muito a estudar. Bom, no Tantra a gente fica nu, né? A massagem é feita no corpo inteiro, inclusive região genital. E isso para mim não era problema, uma vez que eu sou naturista. Nós temos aqui na live um pessoal de São Paulo, que é o Nós Naturistas. E que é um grupo que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que eu já acompanho há bastante tempo e que eu tenho muita vontade de conhecer. Porque o naturismo, ele é uma coisa muito bacana e muito séria. Você olhar para o corpo do outro como um corpo, mas nada além disso. Sabe, é você olhar uma pessoa nua e simplesmente ver ali um ser humano. Você não precisa ter desejo por aquela pessoa, né? Porque a pessoa tá nua que eu vou ficar, uau, tem desejo. Não, né? O naturismo é muito lindo. Quando a gente entende a essência do naturismo, se torna uma prática na nossa vida que é surreal. É muito interessante. Bom, e aí então eu me joguei no Tantra, eu me joguei na terapia tântrica, eu me joguei em todos os workshops de massagem tântrica e os meus finais de semana então começaram a ser dentro da massagem tântrica. Todo final de semana. Aí tinham workshops de meditação tântrica e as meditações tântricas a gente trabalha com a bioenergética e você fica exausta, né? E fui fazer uns outros cursos de meditação também com o Pedro Tornardi.
que é maravilhoso. Meditação das rosas, meditação para visão e audição e outras meditações que são maravilhosas. E isso foi me ajudando muito. Tinha dias que eu falava assim, gente, dói tanto. Tinha final de semana que eu falava, gente, eu não vou porque isso dói demais. Mas eu entendia o quanto eu estava sendo curada. E aí veio a questão familiar, né? A família fala, tá ficando louca. Né? O meu cunhado falou para mim, isso é putaria, você virou puta. Eu falei, ok, deixa pra lá. Né? Lógico que no primeiro momento te magoa, te choca. Você ouvir algumas pessoas falar algumas coisas para você. Mas depois, quando você tá tão bem com você, que você olha para você e fala, gente, isso tá fazendo tão bem para mim, tá acessando locais que nenhuma terapia antes acessou, e eu vou deixar de ir por causa do outro? Não, não vou deixar de ir por causa do outro. Aí eu entendi no Tantra que o outro é o outro e nada além do outro. Então a primeira pessoa a ser cuidada era eu. E eu comecei então a cuidar de mim. Isso causou um pouco de espanto. Causou um pouco de espanto na minha família, causou um pouco de espanto nos meus amigos. Eu tenho 4 filhos. E isso causou um pouco de espanto. Em compensação, o meu relacionamento comigo melhorou tanto que começa a melhorar o relacionamento em volta. É aquela questão, né? Você quer que o mundo mude? Muda você. E o meu relacionamento começou a mudar. Então, o meu relacionamento começou a mudar comigo, o meu relacionamento começou a mudar com meus filhos. Eu tenho 2 filhos que fizeram workshop de massagem tântrica, então eu sou uma mãe, assim, totalmente abençoada, porque eu pude ensinar os meus filhos a cuidar de uma mulher. Olha que barato! Eu tenho 2 filhos que hoje eles conseguem olhar um sexo de uma maneira muito mais bonita, né? É muito mais aquela coisa do cuidar do outro, do cuidar da mulher, do sentir aqui dentro, do sentir aqui fora. O nosso corpo, ele é o nosso maior, a nossa mente mais maravilhosa que existe é o nosso corpo. A minha nora, ela foi fazer o workshop também, foi junto com meu filho fazer o workshop. E para mim isso foi uma honra, ter meu filho e minha nora fazendo workshop ali junto comigo. Para mim é uma honra. Qual a mãe que tem esta oportunidade de ter filho e nora juntos fazendo o workshop de massagem tântrica? Qual a mãe que pode ensinar o filho a trabalhar ponto G? E eu pude fazer isso com 2 dos meus filhos. O outro, ele foi num dia e a esposa foi no outro. Eles não quiseram fazer juntos. Um fez junto e o outro fez separado. Mas, de qualquer maneira, eu pude cuidar de 2 filhos e pude cuidar de 2 noras. Um desses meus filhos hoje também é terapeuta. Ele não quer, por enquanto, trabalhar com Tantra, mas ele trabalha lá com medicina chinesa e ama também o que faz. E aí, quando você começa a estudar o Tantra, quando você começa a olhar para você, quando você começa a cuidar de você e você começa a cuidar do outro e vendo o quão potente é a energia sexual, você não quer mais só aquilo. Porque o mundo começa a se abrir e você começa então a estudar. Aí você vira a louca dos livros. Eu tenho uma biblioteca aqui, sem brincadeira, gente. Eu perdi as contas de quantos livros eu tenho dentro da área da sexualidade. Porque a gente precisa estudar. E isso é muito importante. Então você começa a estudar, você começa a fazer workshop, todos os que surgem, você começa a fazer várias escolas tântricas. Aí seus filhos falam assim para mim, mãe, você precisa comprar um computador novo. Aí eu falo, eu vou comprar. Eu tenho uma coisa aqui que eu chamo de trequinho, é o meu computador, tá? É o netbook que eu comprei em 2009, imagina, é com ele que eu trabalho. Os meus filhos falam, você precisa comprar um computador novo. Aí eu, não tem dinheiro. Um computador custa 3 mil reais, não tem dinheiro. Aí, de repente, você faz uma formação que custa 16 mil reais. Eu, você não tinha 3 para pagar no computador? Não tinha. Mas conseguiu 16 para pagar numa formação internacional. E é isso. É isso.
né? É onde o teu coração vibra. Osho fala assim, faça aquilo que faz o teu coração vibrar, apesar das consequências. Eu vivo hoje, eu vou viver o aqui e agora. E o aqui e agora fala assim para mim, Thelma, vai fazer outra formação. Surgiu uma escola tântrica, se conectou com ela, vai e faz. Nessa brincadeira, eu fiz 5 escolas tântricas. Porque cada uma tem uma vertente, cada uma tem uma pegada. E eu fui estudar. E aí o Tantra não me contemplou mais. Falei, poxa, tem coisa além disso. Aí eu fui estudar sexualidade. Vamos lá, já tinha feito uma primeira pós-graduação, que eu fiz a minha primeira pós-graduação na área de gestão de pessoas, porque o meu filho mais velho, ele trabalhava na empresa Algar, que é uma empresa rede. Eu fiquei encantada com aquela coisa ali do gente servindo gente. Era muito lindo aquilo, eu precisava estudar, eu queria fazer gestão de pessoas para trabalhar com RH e o sonho um dia poder implantar o sistema rede, igual o da Algar, em outras empresas. Porque aquilo me encantou e me encanta até hoje. A história dessa empresa, a história do dono da empresa é linda. Um cara que teve um sonho e ele começou a trabalhar no sonho dele sozinho. E hoje a empresa dele é uma potência, um pool de empresas. Então, assim, é uma história que ainda me encanta. Eu tive a oportunidade de ler a biografia dele e é uma história que realmente me encanta muito. Bom, aí eu fiz, só que aí já estava também dentro da área da sexualidade e eu falei, não, eu vou por aqui. E aí comecei a estudar sexualidade e hoje sou sexóloga. Ok, a pós-graduação não me contemplou, eu precisava de mais. Aí fui fazer uma especialização em sexualidade para saúde e educação. Vamos lá, vamos mostrar a educação, as crianças precisam de educação sexual. Quando você trabalha a educação sexual, você tem adultos com muito menos traumas. E olha, eu fui uma mãe horrorosa que traumatizei meus filhos pra caramba. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque é a minha história, é a minha vida. Sabe aquela coisa que a mãe fala assim, não chora, engole o choro. Todo mundo aqui já passou por isso, né? Eu ia um pouquinho além. Eu olhava para meus filhos e falava, não respira. Eu não quero ouvir a tua respiração, não respira. Para de respirar. Que eu ficava tão estressada, e eu fui a mãe também que eu aprendi a ser, né? Eu fui uma mãe bem parecida com a mãe que eu tive. É o que a gente aprende, a gente reproduz. Hoje eu falo assim para eles, respira. Quando meus filhos mandam uma mensagem para mim, eu tô assim, eu tô assada, eu boto, respira. Né? Hoje é o contrário, hoje eu falo para eles, respira, vamos respirar, vamos respirar. Então, quando a gente trabalha a educação sexual, hoje eu entendo isso, você começa a criar pessoas com menos traumas. Bom, e aí isso me contemplou? Não, faltava alguma coisa. Falou, gente, o que está faltando mais? Conheci o Reiki. Vamos lá, vamos fazer curso de Reiki. Aí fiz curso de Reiki. Aí fazia Reiki Usui, Karuna Reiki. Aí veio Theta Healing. Vamos fazer o curso de Theta Healing. Então, toda hora a gente está fazendo um curso novo. Toda hora a gente está aprendendo. Poxa, é o baralho cigano que agora está me chamando. Vamos fazer o baralho cigano. E aí veio a constelação familiar. Então, vamos fazer a constelação familiar. E como é que é o trabalho da Thelma hoje? Hoje é um trabalho que agrega tudo. Tudo, porque as terapias são todas integrativas. Se eu falar assim, o Tantra dá conta de tudo, eu estou mentindo, porque o Tantra não dá nem conta de me cuidar 100%. Se eu sou um ser holístico, né? Se o Tantra desse conta de tudo, não precisavam existir outras terapias. Bastava o Tantra e estava tudo resolvido. Então, hoje, o cuidar é com esse pool de terapias. E às vezes eu preciso de outras pessoas para me ajudar a cuidar. Às vezes eu preciso chamar o Bruno com a acupuntura, às vezes eu preciso chamar alguém de xamanismo.
Eu preciso, de vez em quando, chamar outras pessoas para poder dar conta daquele meu cliente. E agora, como é que fica agora em termos de pandemia, né? Porque como é que é o objetivo da live? Como é que é o cuidar em termos de pandemia? Como hoje essa terapeuta cuida dos seus clientes em tempos de pandemia? Estou cuidando online. Poxa, mas o Tantra, ele é muito físico. O Tantra ele é muito corporal. Mas ele é só corporal? Não. A partir do momento que a gente trabalha com a bioenergética, que eu também sou terapeuta bioenergética, que a gente entende a proposta de Lowell, entende a proposta do Tantra, entende a proposta do Neo-Tantra, você traz tudo isso, junta com a sexualidade clínica, mais a constelação, mais o reiki, mais a cristalterapia, mais os pêndulos, e trabalha. Então, hoje, eu atendo, por exemplo, né, eu tenho atendimentos de médicos, né, pessoal de saúde, que está super estressado, está com medo, muito mais do que a gente. Imagina, eu tenho um filho que ele trabalha na rua todos os dias, que é o rapazinho aqui do quadro. Ele trabalha na rua todos os dias, ele vai em diversos locais todos os dias. Então, ele vai em prédios, ele vai em hospitais, enfim, é o trabalho dele, né? A gente está num momento em que a segurança é super importante, agora mais do que nunca. As ruas estão mais desertas, imagina um portão do seu prédio aí não funcionar. Você vai surtar. Você vai ter que dormir com o portão aberto? Não. Então, a Connect Tech precisa ir lá e endireitar isso. A Connect Tech tem vários clientes. Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Tijuca, e tem outros clientes. Minas Gerais, tem Espírito Santo, tem aí clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Então, meu filho, que trabalha lá na ponta, na operação da Connect Tech, quem é de escritório está em casa, a parte organizacional da empresa está em home office. Ok, mas os técnicos precisam ir para a rua. Se você tem que passar uma fibra ótica, não dá para passar pelo computador. Não dá para passar fibra ótica em home office. Então, o coração de mãe fica com medo. Né? Eu lá atrás, quando eu voltei de São Paulo, eu acho que eu tive Covid. Eu tive todos os sintomas, eu só não fiz o teste. Mas eu acho que eu tive, eu vi o sofrimento que é. É tenso. É punk essa doença. É punk. Agora, você imagina para os médicos, enfermeiros, os maqueiros, o pessoal da limpeza, todo mundo que trabalha dentro do hospital, pessoal de ambulância, quem trabalha dentro do hospital, que está ali, eles estão sofrendo muito. Tudo que nós estamos passando neles é potencializado. Então, eu atendo, por exemplo, uma médica, eu atendo uma enfermeira, e toda semana a gente atende online. E nós vamos, então, fazer práticas, nós vamos fazer exercícios, nós vamos fazer meditação, nós vamos fazer exercícios de respiração. Como na sexualidade clínica tem a coisa da escuta. Dentro do serviço social, a gente pode trabalhar o serviço social clínico. Eu fiz uma faculdade de serviço social, eu não atuo como assistente social lá no campo. Já atuei, né? Não atuo lá no campo. Hoje eu não fico mais subindo e descendo comunidade aqui no Rio de Janeiro. Houve uma época que eu fiz isso. Só que hoje eu atuo no serviço social clínico. Então, por exemplo, quando eu atendo uma mulher que é vítima de violência doméstica, enquanto assistente social, eu vou acionar uma rede de proteção para essa mulher. Eu vou orientá-la e vou acionar uma rede de cuidado com essa mulher. Então, a gente precisa ver o cuidar. E o cuidar, ele perpassa por várias questões. Eu tenho uma cliente que está com uma demanda específica que eu liguei para uma pessoa que trabalha com segurança, né, de internet, que saca muito disso. E aí eu comecei a perguntar, eu falei, tá, mas e aí? Como é que faz para outra pessoa não acessar a agenda dela? Porque está acontecendo isso, aquilo. Você atende remotamente, você pode olhar o computador, o celular dela, até porque um está no estado, o outro está no outro, como é que faz isso? Aí a pergunta dele foi assim para mim, Thelma, o que
isso tem a ver com o seu trabalho? Eu não estou entendendo. Você trabalha com sexualidade, o que isso tem a ver com o trabalho? Não, eu não trabalho só com sexualidade. Eu trabalho com ser humano integral. Tá? Se uma pessoa vem para mim, por exemplo, e fala assim: olha, eu tenho dor na relação sexual. Eu preciso trabalhar aquela dor de maneira integral. Não é apaixonado. Quando você vai ao médico e você fala, eu estou com dor no meu pulso, por exemplo, ele vai te dar um remédio para o pulso. Hoje a medicina está muito apaixonada, né? Tem especialista em pulso, especialista em joelho, especialista em tudo. Então ele vai te dar um remédio para o pulso. Mas e aquele remédio, aquela droga que ele te deu, vai agir dentro de você aonde? Vai atacar seu fígado, vai atacar teu estômago. Eu não uso remédio, não sou médica, eu não posso receitar ninguém. E também não gosto de tomar remédio. Jamais receitaria. O meu médico hoje, ele fala assim para mim: Thelma, você é médica também, só que você é médica da alma. Eu trabalho o corpo e você trabalha a alma, você trabalha a energia das pessoas. Que talvez seja um trabalho até muito mais difícil do que o meu, porque o seu é muito subjetivo e o meu é muito objetivo. Eu mando fazer um exame lá de imagem, um exame de laboratório, ok, vou dar o remédio. E você? O que você faz? Como é que você vai chegar naquele diagnóstico? Como é que você vai chegar naquele ponto X? Então, aí de repente eu pego uma mulher que sente dor na relação sexual. Poxa vida, ela foi na ginecologista, ela fez exame, ela não tem nenhum rompimento, ela não tem nada. Não tem nada físico que justifique ela ter aquela dor na penetração. E aí quando eu coloco ela na minha maca, que eu faço um mapeamento e uma limpeza vaginal, vem um monte de traumas ali. A gente guarda energia de outras pessoas dentro da nossa vagina. Que bom, Xamã Falcão, que você não consome remédio. Eu não gosto, eu tomo assim se não tiver opção, né? Tem literaturas que dizem que a gente guarda energia de outras relações até 7 anos e algumas dizem que a gente pode levar isso de outras vidas. Então, dentro desse meu trabalho, aí a gente está trabalhando com a espiritualidade ligada à sexualidade. A criança se encontrou. A criança que gostava de estudar sexualidade, que gostava de estudar espiritualidade, que era super curiosa nesses dois, se encontrou aqui. Olha, eu estou estudando sexualidade, a mulher que sente dor na relação sexual, que sente dor na penetração e que está com energias guardadas dentro da vagina dela. E a gente faz essa liberação vaginal, resolve o problema. Eu lembro que eu atendi uma mulher que tinha 9 anos que ela sentia dor para ter relação. E aí eu fui para São Paulo, fiz um trabalho com ela, são 5 sessões. E fomos limpando aquela memória. O que aconteceu? Ela estava grávida de gêmeos, ela engravidou de gêmeos. E foi uma gravidez de alto risco. Ela não levantava da cama nem para ir ao banheiro. Ela ficou internada na cama dela. Então, quando ela queria fazer as necessidades fisiológicas dela, alguém ia com a comadre dentro de casa para ela fazer. Ela ficou esse tempo inteiro tomando banho de leito. As crianças nasceram e ela continuou sentindo dor. A ponto dela falar para o marido: olha, tenha outra pessoa na rua, não me importa, eu te amo, mas não dá mais para ter sexo com você. Bom, aí eu fui chamada para uma outra terapeuta que conhece meu trabalho, eu fui para lá, cuidei dela, fizemos tudo o que a gente precisava fazer, usamos todas as técnicas que precisava ser usada, e aí no final fomos fazer a massagem tântrica, foi a última sessão. Aquela mulher que ficou 9 anos sem sentir prazer, que os gêmeos já estavam com 9 anos de idade, ela ficou 9 anos sem sentir prazer, durante a massagem tântrica, eu descobri uma mulher multiorgástica. E aí, quando ela ia para o hiperorgasmo, eu parei a massagem e falei assim para ela: olha, você vai sair daqui, você vai ligar para sua sogra, para sua mãe, para o raio que o parta, mas vai pedir para ficar com seus filhos. Você vai direto para um motel e você vai ligar para o seu marido. Porque isso precisa ser só de vocês dois.
Isso não me compete, isso é presente para vocês. E aí ela fez isso, foi pro motel com o marido, foi pro motel, ligou pro o marido encontrou e estavam extremamente felizes. 15 dias depois o marido me liga: Thelma, pelo amor de Deus, onde é o botão de desliga? Eu não estou aguentando a minha mulher. Não tá dando mais, cara. Ela não para, ela tá me dando a surra. Eu não consigo mais comer, eu não consigo mais dormir, sabe? Você levou uma pessoa que sentia dor e me devolveu uma ninfomaníaca. A mulher tá tarada, né? Ou seja, ela descobriu o prazer, ela é uma mulher multiorgástica e ela não sente mais dor na penetração, porque aquele trauma saiu. Aquela gravidez saiu, finalmente ela pariu aquelas crianças. Toda a energia de medo de perder as crianças estava dentro da vagina dela. Tudo aquilo estava ali dentro da vagina. Olha como que a gente guarda, como que a gente somatiza, como que a gente traz problemas para a gente e que muitas dessas coisas a medicina não dá conta. Então precisa vir para as terapias holísticas, precisa vir para as terapias integrativas, para poder dar conta. Eu passei por muitos traumas. Eu sofri um estupro com 13 anos de idade. E passei por muito trauma. Passei pela compulsão sexual. E onde que eu tratei disso? No Tantra. Foi lá que me curou. Hoje eu vivo super bem com a minha sexualidade. Hoje eu entendo a sexualidade sagrada. Eu olho para um corpo nu e para mim ali está um deus ou uma deusa. É uma outra história, sabe? É uma outra vertente. É o outro lado da minha vida e que eu honro muito. Eu honro todos os meus mestres. Eu honro a minha história de vida. Eu honro toda a minha trajetória. Porque é muito... Gente, assim, o Tantra e a sexualidade... são coisas que fazem parte da minha vida, eu acho que de outras vidas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês já podem fazer. Bom, da Gota, vamos lá, vem pra cá. Vamos fazer o Tantra. A Sátiva está falando que é um poder incrível a terapia tântrica, e é verdade. É um poder enorme. Homens também eu trato muito, né? A gente costuma falar muito que a mulher é abusada sexualmente, mas o homem também é abusado sexualmente. Cotidianamente. Ele é abusado e ele é muito cobrado. Um homem, ele tem a obrigação de ter ereção e ele não tem essa obrigação. Né? Começa pelo tamanho do pênis, os menininhos já disputando o tamanho do pênis, os pais falando, e olha lá, tem a piroca pequena. Que isso? Não tem. Saca? Não tem. É normal para a idade dele. Ele está dentro da normalidade dele. Eles são muito cobrados. Vai lá, vai comer a menina. Que isso? Não é isso. Pessoas não se comem. Então aquela história de solto meus bodes. O homem, ele aprende a ter quantidade no sexo. Ele não aprende a ter qualidade no sexo. E a mulher, o que ela aprende? Que ela não pode ter sexo. Né? Eu postei um texto ontem que fala muito sobre isso, né? As mulheres são criadas com vários nãos. Não pode abrir as pernas, não pode dar para todo mundo, não pode dar antes do casamento, não pode ficar descabelada, não pode ficar descalça, não pode engordar, não pode. E aí você cria mulheres fracas, mulheres emocionalmente dependentes, mulheres sexualmente insatisfeitas, mulheres infelizes, mulheres com um monte de traumas, com vários tipos de problemas. A partir de momento, qual é? Sobre o nudismo, como faz para sentir desejo depois que se torna natural ver um corpo nu. Então, aí é tão natural o corpo nu que você vai sentir desejo por uma determinada pessoa, que é aquela pessoa que te toca. O desejo, ele perpassa a região genital. Tá? Existe o tesão e existe o desejo. Eu costumo dizer que são coisas diferentes. O tesão, ele está muito na genital. E o desejo é todo.
Desejo você sente com o teu corpo, você sente com o teu espírito, você sente com a tua energia, você sente com o teu intelecto, você sente com o teu emocional. Isso é desejo. Eu frequentava uma pousada naturista. Então, tava lá aquela cambada de pessoas nuas, crianças nuas, adultos, velhos, jovens, pessoas de todas as idades nuas. É uma pousada naturista. Nós dormíamos e acordávamos nus. E para mim é só um corpo, e é um corpo lindo. Agora, quando eu olhava para o meu namorado, aí a coisa mudava de figura. Era interessante que ele olhou para mim e falou assim: Thelma, eu não posso ir, eu vou ficar de pau duro. Eu vou chegar lá, cara, que é a preocupação de todo homem, né? Quando vai pro naturismo, né? Fala, eu não vou aguentar, eu vou ficar excitada, eu vou ter uma ereção. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, faz o seguinte, se você tiver uma ereção, cai dentro da piscina. E ele não teve. E aí ele achou impressionante que ele não teve. Mas quando chegava dentro do quarto, que estávamos só eu e ele, o tesão era de um pro outro. Aí a coisa pegava fogo. Então, meio que pode estar todo mundo nu, mas se a energia não bater, não rola, né? Para mim, não. Para mim, não rola. Para mim, você tá nu ou tá vestido é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, pelo menos para mim, não. Para mim, a nudez é uma coisa extremamente natural. Eu sou muito grato à massoterapia, massoterapeuta não vai sair, Sátiva, por me convidar para estar aqui hoje. A sua história é um grande ensinamento. Parabéns. Chama Falcão, gratidão. Olha, tem mais detalhes da minha história no nosso canal do YouTube, que é o Instituto Thelma Lobato. Lá tem toda a história contada em detalhes, porque eu participei do programa Compulsões na GNT. Então tem a pré-entrevista e tem a entrevista do GNT. E tá lá toda contada passo a passo. Bom, e aí, como é que Thelma se cuida? Porque, gente, o trabalho que eu desenvolvo, ele é muito pesado. Trabalho com uma egrégora espiritual. Claudinha, que bom ter você aqui. Eu trabalho com uma egrégora espiritual, então eu vou cuidar do ser integral, que é, a gente trabalha corpo, trabalha a parte da mente, trabalha a parte das emoções, trabalha a sexualidade, espiritualidade. Então vamos lá, nós vamos trabalhar as mentes, tá? Mente visceral, mente emocional, mente criativa, mente sexual e mente espiritual. Isso. Então, nós vamos trabalhar todas essas mentes, colocar todas essas mentes alinhadas. E aí você vai trabalhar os chakras também, precisa alinhar todos os chakras. Geralmente, eles estão desalinhados. Então, tem dias que eu termino uma sessão, para mim, por exemplo, não tenho gratidão, amor. Eu não gosto de trabalhar com relógio. Então, não tenho relógio. Meu relógio é no celular e quando eu estou trabalhando, o celular não está comigo. Moniquinha, eu estou morrendo de saudade de você. Eu não tenho, o celular não fica comigo, então não tem relógio. Então, uma sessão pode durar 40 minutos e pode durar 3, 4 horas. Vai depender do que vai acontecer na sessão. Eu não posso levar uma pessoa, por exemplo, no Renascimento em Gaia, eu não posso levar uma pessoa a entrar em catarse e falar para ela, sai fora, acabou seu tempo. Não posso fazer isso. Eu não posso levar uma pessoa a uma profundidade, a atingir um trauma tão profundo e simplesmente falar, acabou seu tempo. Eu não posso fazer isso. Eu preciso dar conta daquela pessoa. Lembrando que Tantra é sexualidade ligada à espiritualidade. Então, eu estou mexendo com um ser humano integral. Às vezes a pessoa chega aqui e fala, eu tô com uma dor no pescoço. Aí você vai olhar, você não tem nada ali no pescoço, você tem uma energia presa no pescoço. E aí você começa a trabalhar aquela energia. Quando você começa a trabalhar aquela energia, a pessoa começa a chorar. A pessoa entra em desespero.
ela vai para a posição fetal. Aí eu posso, daqui a 1 hora, falar, ó, gatinha, sai dessa posição fetal aí, se arruma e vai embora, porque o próximo tá ali na porta para eu atender. Eu não vou fazer isso. Essa não sou eu, tá? Eu não tenho nada quem trabalha assim, mas essa não sou eu. Então, eu, por exemplo, eu não me vejo atendendo 5, 6 pessoas por dia. Não dá. Realmente, para mim, não rola esse tipo de atendimento. Para mim. Então, às vezes eu saio de uma sessão de 3 horas de sessão exausta, exaurida, né? E aí, quem cuida? Quem cuida? O grande ganho do nosso trabalho de 5 meses foi meu encontro comigo mesma, a solução de marcas passadas. 5 dias, ele botou 5 meses. O Fernando Ramadinha, nós fizemos um trabalho lindo em São Paulo. Nossa, e eu sou apaixonada por esse homem. Os meus clientes depois viram grandes amigos. Isso é uma delícia, sabe? Eu sinto falta, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero tomar um café, porque todos os meus clientes acabam virando meus amigos. E isso é maravilhoso. Gratidão, Fernando, pelo seu testemunho aqui. Muito bom, isso é muito importante. Então, e aí às vezes eu tô tão exausta com esse trabalho que eu deito na rede e fico ali na rede. E aí eu vou aplicar reiki. Só que às vezes eu não tenho mais energia nem para aplicar reiki. Não tem nada dentro de mim, eu tô totalmente vazia. Aí eu preciso chamar os meus amigos terapeutas. Aí eu vou ligar para o Bruno, eu vou ligar para a Zezé, eu vou ligar... Manda reiki para mim, manda reiki para mim. Né? Às vezes meu filho lá de São Paulo, que também é terapeuta, ele tem uma conexão energética comigo muito grande. E de vez em quando ele me liga e fala assim, ok, o que está acontecendo com você? Eu nada, não, o que está acontecendo? Eu estou sentindo aqui o que está acontecendo com você. E aí de lá, porque é energia, né? Vamos lembrar que o nosso trabalho é energético. E aí de lá ele começa então a fazer um trabalho de energia comigo, de me reabastecer. Além disso, também tem o banho de ervas, a defumação. Eu tomo ayahuasca, né? Eu gosto muito dessa coisa xamânica, então eu tomo ayahuasca, eu uso sananga, que é o colírio que os índios usam. Então, esse cuidar vai depender do que está acontecendo. Hoje, durante a pandemia, qual está sendo o meu cuidado? Está sendo com o Júlio Marques, no alongamento, que hoje tem, às 11 horas da noite. A gente tem um alongamento que me ajuda muito a dormir bem, melhora muito a qualidade de sono esse alongamento. E a qualidade também amanhã, quando eu acordar, melhora demais essa qualidade. E o projeto Meu Ensaiador, que está trazendo a dança de volta, né? E a gente começa então a dançar. Pois é, chama Falcão, o rapé repõe as energias. Eu já usei muito rapé, mas eu não tenho muita conexão com rapé. Eu sou iniciada no rapé, né, para fazer os sopros, inclusive. Eu posso, mas eu não gosto do rapé, eu não me sinto bem com o rapé. Então, eu quase não uso rapé. É muito raro. Eu usar rapé aquele dia assim que eu acordo e falo, hoje eu quero rapé. Kelzinha linda. Você sempre usa, né? Pois é, eu quase não uso. É muito difícil eu usar rapé, porque eu tenho amigos que usam muito rapé. Mas a minha pegada é mais ayahuasca e a sananga. Eu amo a sananga. Tem pessoas que não gostam da sananga, tem medo, né? Eu amo a sananga. Bom, gente, essa é a coisa do cuidar, né? O cuidar um do outro. E como que você está se cuidando? Como que você hoje, em plena terapia, em plena pandemia, está se cuidando? O que você tem feito por você? Essa pandemia está um pouco pesada para mim, porque aqui no prédio a gente está sem funcionário, então eu e a síndica estamos cuidando do prédio. Então, por exemplo, 2 vezes por dia eu saio para recolher o lixo, são 5 andares. Às vezes eu vou varrer os 5 andares do prédio.
Outro dia eu estava lavando a escada do prédio. E aí eu tenho perguntado assim para mim, o que que o lixo está querendo me dizer? Por que que hoje em dia eu estou tão conectada com o lixo? Por que que toda hora eu estou mexendo em lixo aqui no prédio? Então é a gente olhar para tudo que está acontecendo e se cuidar. Gente, estão perguntando aqui o que é o rapé. O rapé é uma medicina dos índios, né? Que eles trabalham com cascas de árvore moída e cinzas e a gente aplica no nariz. Existe um rapé que se usa, que a pessoa coloca na mão e cheira. Esse rapé trata alergia, trata alguns processos, né? As pessoas cheiram e vão assoar o nariz e tal. Esse outro rapé que a gente está falando, que é o rapé dos índios, lixo é dinheiro? Opa, gostei de saber, Raquel. A gente aplica e ela vai abrir aqui a nossa glândula pineal, né? E a gente tem uma conexão muito com a terra. O rapé é conexão com a terra. Então é uma medicina indígena. Tá? Já fiz o cambô também. Cambô é o veneno do sapo, que o índio aplica, né? Me aplicou o veneno do sapo, eu tô querendo fazer de novo. Raquel tá dizendo para eu vender o lixo do prédio. Não posso. Eu não sei nem como fazer isso. Mas enfim, gente, eu tenho olhado muito para essa questão do lixo. Eu tenho olhado muito para as questões energéticas. Yoga em casa é mais uma meditação. Façam yoga. Tem vários canais aí aplicando yoga, né? Oferecendo yoga. Danilo, se vocês entrarem lá no site, né? institutotelmalobato.com. Se vocês entrarem lá no site, tem o contato do Danilo, que é nosso professor do yoga. Aqui no Insta também, no nosso Insta tem o contato do Danilo, que é nosso professor do yoga. Ele está dando aula online. Então se conectem com essa energia do yoga. Se conectem com o Júlio Mac, que é o @BrasilPinói. Tá? Esse projeto Meu Ensaiador não é uma aula de dança, é uma aula de conhecimento corporal. Você está olhando para o seu corpo. Gente, eu tenho uma conexão com o meu corpo incrível, eu sempre dancei, eu sou muito corporal e eu estou descobrindo coisas em mim que são extremamente importantes, coisas que eu não conhecia em mim através desse projeto Meu Ensaiador. Para mim não ia servir, porque não consigo consumir nada muito natural. Tipo, chá eu não consigo beber nem cheirar. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Você toma o quê? Coca-Cola, menina? Na realidade, a gente coloca o aplicador dentro do nariz e sopra. Então você não vai cheirar, né? Alguém vai soprar no seu nariz. E aí tem vários tipos de sopro. Tem o sopro que é mais forte, tem o sopro que é mais suave, vai depender do que você precisa na hora. Então, cada sopro tem uma finalidade. Faltam 2 minutos para a gente terminar. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram comigo aqui na live. Toda quarta-feira tem uma live desse projeto, né, dessa série de lives Cuidar. Semana que vem, se eu não me engano, eu vou estar com a Charlene na live. Não tenho certeza se é ela. Enfim, eu esqueci quem é que vai estar aqui na quarta-feira que vem. E talvez eu comece amanhã uma live que vai falar sobre sexualidade e sexo. Eu coloquei em votação, poucas pessoas votaram, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer às quintas-feiras, mas é sério, toda a minha família bebe chá desde bebê. Vou te ensinar a beber chá. Se vocês quiserem, a partir de amanhã, a gente então começa uma live sobre sexualidade e sexo. E aí vai ser perguntas. Eu vou pedir para as pessoas perguntarem aquilo que querem saber sobre sexualidade e sexo. Tá bom? Então, olha, vai cair daqui a pouquinho. Muita gratidão. Eu estou muito feliz por todos vocês que entraram. Sabe, realmente é inenarrável
a gratidão que eu estou sentindo.